Que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Hoje vamos falar sobre um assunto, que preocupa em termos a todos nós, ou a quase todos nós. É algo de que ninguém pode fugir nesta vida, que é morrer, ou para o espiritualista, desencarnar. Muitos têm essa dúvida: como é morrer? Como será morrer? Nós em nossa vida nunca morremos, pelo menos nesta vida, então não temos como saber, não é mesmo? As sensações dos momentos que antecedem a morte variam muito de pessoa para pessoa, assim como pela causa da morte. Ou seja, cada pessoa é um universo em si mesmo. Então, dependendo das sensações que precedem antes da morte, claro, elas variam, pelas circunstâncias e pela personalidade e o estado de espírito da própria pessoa. Mas vamos falar de uma forma mais genérica, já que a morte, cada caso é um caso. No entanto, nós temos normas que são praticamente gerais. Se for uma morte rápida, por acidente ou uma morte violenta, que atinge a cabeça ou outro órgão vital, a pessoa sente como se fosse anestesiada e apaga. Ou seja, naquela morte rápida, num acidente, a pessoa simplesmente apaga. Quem já tomou anestesia geral sabe bem o que é isso. Você está normal, de repente se apaga. Puf, você nem sabe que adormeceu. E quando você acorda é a mesma coisa, você nem sabe que dormiu. É como se você piscasse os olhos. Quando você, é muito rápido, quando você fecha, você abre o olho, já se passaram horas. Okay? Se for uma morte por doença, estando a pessoa lúcida, ela vai se apagando como uma vela. Neste momento, estando na fronteira entre os dois mundos, pode conseguir ver e conversar com entes queridos que partiram antes dele, e o vem receber como uma pessoa que regressa de uma viagem longa. Normalmente é um momento emocionante e feliz. Ou seja, aquela pessoa que vai morrendo aos poucos, ela é como uma vela que vai se apagando aos poucos. E quando chega em um momento em que ela está entre um mundo e outro, ela consegue perceber os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, ela pode conversar com seus entes queridos, e que vem recebê-lo nesta hora, porque nossos entes queridos sempre vêm nos receber, mas nem sempre nós estamos preparados energeticamente e na frequência correta para percebê-los. Se estamos numa frequência média, tudo bem, nós podemos percebê-los. Se estamos numa frequência muito baixa, não. Aí as coisas se complicam mais um pouquinho, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas no caso de uma pessoa egoísta, muito apegada ao mundo material, ou que prejudicou muitas pessoas, ou é uma pessoa dominada pelo vício, e por estar vibrando em uma frequência muito baixa, estes só percebem os espíritos com a mesma frequência que ele, e é recebido por seus inimigos ou por colegas de vícios que partiram antes dele e o vêm receber. Ou seja, um facínora, que cometeu muitos males neste mundo, assassinatos, roubou pessoas e tantas outras formas da prática do mal. Muitas desses espíritos não o perdoam e esperam pelo seu desencarne. Durante a sua vida o perturbam e durante o seu desencarne eles receberam para ter a sua vingança e a sua desforra. Okay? E por estarem em uma vibração semelhante a deles, você realmente sofre as influências e pode ser até mesmo capturado por eles. Okay?
ou no caso aí, mesmo se não foi feito mal nenhum, mas, a não ser para si mesmo, é claro, mas se entregou aos vícios, é dominado pelos vícios, então aqueles colegas de vícios o vêm receber também, né, para que continuem as suas farras, né, e tentem satisfazer os seus vícios do outro lado. Outros, uma pessoa muito egoísta, muito materialista, pode se ver sozinho, né, em um ambiente negativo. Okay? Os momentos antes da desencarnação variam muito. Cada caso é um caso e depende da lucidez da pessoa e do seu estado de espírito. Também depende do apego do espírito ao mundo material. É mais fácil quando a pessoa é desapegada e tem a noção da espiritualidade. Ou seja, se a pessoa se recusa a morrer e se apega muito, né, às coisas materiais, ele tem uma dificuldade maior, né, do que aquela pessoa mais espiritualizada, né, que sabe realmente que a morte é um fato natural, uma coisa natural como o nascimento. Se a pessoa está lúcida no momento da morte e não está perturbada por remorsos ou grande apego, ela experimenta uma grande euforia e paz, causada pela diminuição do sangue no cérebro. Já no aspecto espiritual, ela se sente feliz como um prisioneiro que está sendo libertado e é recebido por parentes e amigos. Essa analogia é muito precisa, né? O espírito é recebido no mundo espiritual, no ato da desencarnação, como um prisioneiro, né, que passou muito tempo na prisão, ou um viajante que passou muito tempo fora. É recebido com alegria e satisfação, né, quando pelo menos ele foi uma pessoa comum, que não praticou grandes delitos e não prejudicou muita gente. No caso, se tiver prejudicado, aí a situação é mais complicada, né? Os seus entes queridos também o vêm receber, mas o ambiente é de tristeza e ele nem consegue perceber esses entes queridos devido à frequência diferente. Ele só percebe a frequência dos espíritos que estão em uma baixa frequência como a dele. Eu tenho que contar, eu estive para desencarnar, pelo menos que eu saiba, umas 3 vezes. Né? A primeira vez eu era criança, né, comecei a me afogar e aí bateu aquele desespero, né? Falta de ar e tal. Mas de repente passou tudo. Eu senti uma paz, uma felicidade muito grande, uma luz, né? Eu vi uma luz muito forte, uma luz dourada. Mas de repente alguma coisa me disse assim, mas não é dizendo com palavras, mas na intuição, né? Você deve voltar, não está na hora. Aí de repente eu fiquei lúcido de novo e pedi ajuda e fui socorrido, né, sem mais problemas. Né. Da segunda vez eu havia bebido muito, eu bebia bastante, e levei uma queda, bati com a cabeça. Né. Desta vez eu não senti nada, nenhum sentimento, nada, nem alegria, nem tristeza, absolutamente nada. Eu fiquei como que anestesiado. Né? E da terceira vez é que eu tive um princípio de AVC. Né? Por incrível que pareça, quando eu percebi que estava tendo um AVC, eu fiquei tranquilo. Eu achei que foi graça, foi da minha dificuldade de falar e de movimentar as mãos. Eu tentava pegar alguma coisa e esse objeto caía. E eu achava engraçado. Nem por um momento eu senti medo. Muito interessante. Se eu tivesse morrido ali, né, se tivesse desencarnado, eu teria desencarnado tranquilamente, sem problema algum. Um fato normal, como se eu tivesse acordado de manhã. Por ser algo natural na vida, a desencarnação normalmente é tranquila, como um despertar depois de uma noite tranquila. A desencarnação é tranquila como o despertar depois de uma noite de sono. A pessoa nem percebe que desencarnou. Como eu disse, é como se você tivesse acordado. Você passa por aquela perturbaçãozinha
Às vezes você nem sabe onde está, mas logo você se recupera. No caso de morte violenta, como um acidente, ou a pessoa que morre durante uma cirurgia ou na UTI, a pessoa não percebe que desencarnou, acorda no outro mundo atordoada e quando vê seus entes queridos que já se foram, ou a equipe de socorro, acredita por um momento que está sonhando ou está tendo cuidados médicos no mundo físico. Então a pessoa que morre anestesiada, ou seja, numa cirurgia ou numa UTI, ela não percebe a passagem. Ela acorda e vê, as pessoas de branco ao seu redor, a equipe de socorro, e pensa que está sendo atendida por um corpo médico do mundo físico. Se ela vê seus entes queridos que já partiram, ela acredita que está sonhando, ou delirando, até que ela acorde e perceba a realidade. Já quando se vê num umbral cercado de desafetos e em um estado lamentável, acredita por um tempo que está tendo um pesadelo e que vai acordar. Neste caso, quando a pessoa está muito perturbada por remorsos, ou muito apego, e acorda no umbral, ele pensa que está tendo um pesadelo e que se agonia, tenta acordar de qualquer maneira e não consegue. Mas com o tempo ela vai perceber que é a realidade e outros espíritos lá também vão dizer a ele. Muitas vezes até com zombaria. No entanto, para a grande maioria das pessoas, a desencarnação é tranquila e lhes dá uma sensação de alegria e paz. Portanto, eu diria aí para 80%, 90% das pessoas, a encarnação é tranquila e se dá de forma natural. Tá? Então, se você é uma pessoa comum, se você não é um criminoso, então pode ficar tranquilo que você vai ter uma passagem tranquila. E se permanecer no umbral, vai ser por alguns minutos ou algumas horas, talvez um dia no máximo, até ser socorrido. Mas, normalmente, a passagem é tranquila, você é levado para um posto de socorro e depois, quando melhorar, quando estiver mais restabelecido, você vai para a colônia trabalhar, estudar e se preparar para uma nova encarnação. A pessoa desencarna como viveu. É a continuação da vida consciencial. A pessoa continua a mesma. Só muda o ambiente e as regras, pois estaremos em outro mundo, com uma realidade própria. Semelhante, mas não igual a este mundo. Mas é um mundo melhor, sem dúvida alguma. O espírito só encarna por obrigação ou por amor. Tem espírito que gosta até mesmo de viver no umbral, pelas companhias e pelas sensações materiais que pode experimentar como se fosse encarnado, ainda encarnado. Então, a pessoa desencarna como viveu. Se você vive atormentado, normalmente você vai desencarnar atormentado. Então, procure viver o mais tranquilamente possível, sem muito apego. Claro que você deve cuidar das suas coisas, mas não com aquele apego demasiado, como se sem aquilo você não pudesse viver. Isso não existe. Nós podemos viver até mesmo sem corpo, que dirá objetos materiais. Não é mesmo? E tem gente que gosta do umbral. Por quê? Porque lá ele se une com espíritos iguais a ele. É certo que ele sofre as consequências das coisas, do mal que praticou. Mas ele vive, como aqui. Você também sofre as consequências dos erros que você comete, mas você consegue viver. E, por exemplo, a pessoa que é dominada pelos vícios vão se reunir com pessoas que gostam também do mesmo vício. Agora, o que pode acontecer também é que seus inimigos, seus desafetos, venham recebê-lo procurando vingança e te atormentem. Isso é possível também. Mas, com o tempo, cada um vai seguir sua vida e por aí vai. Além disso, tem pessoas muito más também, que têm seus companheiros no mundo espiritual, no umbral, claro, no mundo inferior, que às vezes até o defendem
das suas inimizades. Não para sempre, né? Porque muitos esperam até um século pela sua vingança. Mas, por algum tempo, ele consegue viver e até gostar do umbral. É possível. Tem gente que gosta de viver em conflito, tem gente que gosta de viver em ambiente de vício, tem gente que gosta da guerra, né? De lutar na guerra. Cada um é cada um. Claro que todos vão evoluir. Com o tempo, os espíritos se cansam dessa vida e procuram evoluir através da encarnação. Todos, absolutamente todos nós vamos evoluir e vamos galgar os degraus dos mundos superiores até o nosso Criador. Esse é o nosso destino e esta é a lei. No mais, não devemos temer a desencarnação, pois é um fenômeno natural. De certa forma, morremos todos os dias ao dormir, quando o espírito se liberta parcialmente do corpo. A vida não acaba, ela continua. É como a lagarta que morre para se transformar em uma borboleta livre para voar. Namastê. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês o apoio que dão a este canal. Um grande abraço. Que Deus ilumine a todos nós, que nos cubra de bênçãos, que nos dê alegrias, paz, prosperidade, equilíbrio e muito amor. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.